Estão fugindo da reforma da fachada porque tem um custo muito elevado, é difícil aprovar na Assembleia. Então, fica aqui que eu vou dar algumas dicas que muitos condomínios praticam nos seus condomínios para fazer a reforma de fachada. E o primeiro ponto a ser observado em relação a isso não é só uma questão financeira, é a de manutenção. A reforma da fachada, que é a recuperação da pintura, o tratamento de fissuras, de trincas, toda a parte de infiltração que pode acontecer pela ausência de pintura, pela ausência do tratamento, vai trazer prejuízos para o condomínio aí a médio e longo prazo. Então, todos os condomínios é recomendado que a fachada seja reformada a cada 5 anos. Muitos não realizam essa reforma porque demora muito para conseguir fazer a arrecadação. Claro que não são todos os condomínios, tem condomínios que têm um poder aquisitivo maior e isso facilita a reforma acontecer num período mais rápido. Mas de maneira geral, em média, independente do perfil do condomínio, demora-se muito mais para fazer, mas o recomendado é que a cada 5 anos seja feita a reforma da fachada para que não tenha infiltrações nas estruturas da edificação. E a consequência de infiltração de água é que muitas vezes acaba entrando nos apartamentos. Então, um morador, ele está com o seu apartamento reformado internamente e a infiltração da água acaba prejudicando a pintura interna do seu apartamento, acaba prejudicando ainda a saúde dos moradores. Porque quando entra água no apartamento, quando entra infiltração, o apartamento fica úmido, isso pode causar problemas respiratórios nos moradores, além de ser extremamente desagradável você ter infiltração na sua casa ocasionado pelo condomínio. E entramos aqui numa questão de quem é a responsabilidade de fazer a manutenção da fachada para evitar que o condômino, o morador que está com seu apartamento com infiltração, tenha prejuízo do condomínio. Logo, se o condomínio não faz uma reforma completa da fachada, ele vai precisar ressarcir este condômino que teve prejuízo em sua unidade e também vai precisar fazer o reparo neste local onde tem a infiltração. E aí você recupera uma parte, e depois você recupera uma outra, e depois uma outra, e a longo prazo acaba virando um grande problema, porque além dos custos terem eventualmente custos adicionais para a conta do condomínio, que todos vão pagar, não é? Acaba, por fim, lá na frente, não tendo como compensar o valor que já foi feito, porque a empresa, quando for fazer a reforma, ela vai fazer uma reforma total. Nessa reforma, quando o condomínio for realizar, é necessário que seja verificado toda a parte da edificação. Normalmente os condomínios já fazem também reforma dos halls, reforma dos muros, de toda a área comum do condomínio relacionado a essa parte de correção de fissuras, de trincas, de pintura. Tem condomínios que trabalham, que têm em suas estruturas monocapas, já é lavagem, já é outro tipo de tratamento. Então, cada condomínio tem a sua estrutura, o seu acabamento e geralmente a construtora indicou também numa ficha técnica, em documentos, quais são os tipos de acabamentos, mas mesmo assim um profissional habilitado vai saber direcionar isso e cada condomínio vai fazer a sua manutenção de acordo com o perfil da sua estrutura, dos seus materiais de acabamento que foram construídos no condomínio. Outro ponto a ser observado numa reforma de fachada é que quando o condomínio não cuida da aparência, da estética, além da manutenção, os proprietários, investidores e pessoas interessadas em comprar imóveis, alugar essas unidades, acabam olhando que aquele condomínio vai passar ainda por uma reforma. E isso desvaloriza o empreendimento,
Porque quando você está em condição de, o exemplo, você tem 100 mil reais para comprar um apartamento, um valor fictício, e você vai comprar num condomínio que já está reformado ou num condomínio que ainda vai passar por isso. Então, se custa 100 nesse lugar e custa num reformado e 100 num outro sem reformar, e que tem os mesmos parâmetros, as mesmas condições, né, na régua, o que vai pender para um lado ou para o outro vai ser a reforma, os proprietários vão perder a oportunidade de vender e de alugar, porque as pessoas vão procurar lugar melhores, com uma aparência melhor, condições melhores. Isso influencia muito. Então, não manter o condomínio reformado, com a sua fachada em ordem, tanto no sentido estético como no sentido de manutenção, perde o valor, tanto em valor de venda, para compra e venda, como também as pessoas não escolhem esses condomínios para morar, a não ser que esteja muito baixo. E aí o valor, e aí os proprietários começam a baixar o valor do aluguel, perder dinheiro com isso, porque o condomínio não está legal, precisa fazer manutenção. Quando vai se comprar uma unidade, vai verificar este empreendimento ainda vai passar por manutenção. Logo, ele vai ter que gastar e vai ser um ponto moderador. Claro que essa mentalidade não acontece em condomínios que têm só proprietários moradores. Isso acontece menos, porque não aluga, porque não vende, porque não tem interesse de sair, não pensa nisso. Mas tudo muda nos condomínios, né? Nada é estático. Então, em algum momento, mudando o perfil do condomínio, tudo isso pesa muito. Uma dica que muitos condomínios praticam é a seguinte: o ponto inicial é fazer os 3 orçamentos, pelo menos, para verificar quanto vai ficar essa reforma no total para uma ordem de grandeza. Depois, começa-se a arrecadar um valor que seja ideal para iniciar, para pagar uma entrada ou apenas para começar a compor esse fundo a fim de que se faça a longo prazo a reforma. Essa é uma forma. Então, um exemplo, há condomínios que eles começam a arrecadar, tem 300 unidades, começam a arrecadar R$50 por mês de cada unidade, e aí eles vão arrecadando por um ano. Daqui a um ano se reúne de novo e fala, temos tanto, podemos aumentar o valor da parcela? Isso ajuda muito, e aí as pessoas vão vendo que é possível fazer essa reforma e chega-se em um valor que já é possível dar uma entrada e continuar pagando as parcelas para a empresa. Para que essa reforma seja possível, o primeiro passo é colocar na Assembleia deliberação para a reforma da fachada e bem como forma de pagamento, bem como aprovação de rateio extra. Aí cada condomínio tem o seu texto, mas basicamente é isso. A deliberação de uma reforma de fachada se dá através de aprovação de maioria simples dos presentes. E uma vez aprovado, vocês também vão com um projeto de como pode ser pago o valor que foi cotado. O ideal é que o síndico tenha pelo menos 3 cotações, a fim de que possa ser levado para a Assembleia um valor estimado para se começar a arrecadação. Os valores para uma reforma de fachada são geralmente muito elevados. E o que acaba ocorrendo é que, para se definir em alguns condomínios que não têm uma condição boa para a arrecadação, é que eles começam a fazer uma arrecadação sem ter o valor fixo ainda para pagamento. Então, um exemplo, a reforma vai ficar R$500 mil. Eles começam arrecadando quanto cabe no bolso naquele primeiro momento. Vamos imaginar uma parcela de R$50. Combina 12 parcelas de R$50. Pagaram as 12 parcelas, está acabando, chama-se uma próxima assembleia e fala, temos este valor que ficou aplicado, que já rendeu. Para realizar a reforma ainda falta
Um exemplo, 400 mil reais. Vai-se fazer uma nova programação para dar continuidade nessa arrecadação e conseguir compor um valor da entrada, pelo menos. Na sequência, o saldo busca-se com o prestador de serviço o pagamento mais parcelado possível, que hoje em dia é o que mais tem uma oferta muito grande de prestadores de serviço, que são empresas que têm condição de fazer um parcelamento que pode ajudar os condomínios nesse sentido. Uma vez que já começou o início da arrecadação do jeito que cabe no bolso do condômino, vocês vão conseguindo fazer um caixa para dar essa entrada e aumenta a margem de negociação com os prestadores de serviço. O que muitos condomínios têm feito também é a reforma com garantidora. E como funciona isso? O condomínio vai aprovar em assembleia a reforma da fachada, a forma de rateio e que o pagamento seja feito através de garantidora, onde a empresa a ser escolhida vai efetuar o pagamento para o condomínio e ela quem vai cobrar dos condôminos. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o condomínio que tem inadimplência não vai sofrer para pagar as parcelas da pintura e garante que o prestador vai receber. E isso ajuda muito, porque uma das dificuldades que muitos condomínios têm para fazer uma reforma é que ainda existe uma inadimplência muito grande, tem uma necessidade de fazer uma reforma ou outras melhorias aí e tem uma inadimplência e não conseguem realizar porque a inadimplência ainda é muito presente, é muito forte e a necessidade de reforma é grande. Então, contar com uma empresa garantidora para fazer uma reforma da fachada é muito importante aí esse recurso que existe no mercado que os condomínios podem utilizar. Porém, precisa colocar na assembleia essa deliberação de que o pagamento será feito através do condomínio, porém, os condôminos vão pagar para a garantidora, que fará a cobrança das cotas que não forem pagas e vai ser colocado em toda a ata da assembleia o detalhamento em relação à cobrança da parcela de pintura a ser feita por uma empresa garantidora. Com esses procedimentos de você deliberar na assembleia, de vocês começarem uma arrecadação, mesmo que não seja um valor exato para pagar a primeira parcela, já vai ajudar vocês a realizarem um projeto para que essa reforma aconteça. A gestão do condomínio precisa direcionar para que essa reforma aconteça. Em algum momento, se o condomínio tiver uma necessidade muito grande da reforma, a qual está gerando prejuízo para os condôminos, pode até ser processado e a despesa vai ser muito maior, porque vai ter que lidar com o processo, com indenizações, com reformas e organizar a reforma da fachada para que todos fiquem bem, visando a valorização do patrimônio, a manutenção da edificação, o bem-estar e que é mais coisa importante do que o bem-estar de vocês estarem morando em um condomínio reformado, que está pintado, que a edificação não contém infiltração, que não vai prejudicar a saúde das pessoas que estão morando ali. Isso é muito bom para os moradores, para os investidores que têm unidades, todos vão ficar bem e não é possível fugir da reforma da fachada. Em algum momento ela vai ter que acontecer. Então se esforcem para que isso aconteça, a fim de que vocês possam gozar do melhor do condomínio de vocês. Espero ter contribuído com vocês. Curtam o vídeo, compartilhem com os colegas, com as pessoas que estão interessadas em reformar os seus condomínios, interessados em gestão condominial. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!